Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente. Esse espaço dedicado a conversas, diálogos sobre os valores cristãos, princípios cristãos, filosofia cristã, teologia, história da nossa igreja, testemunhos interessantes que trazem edificação. E nós já estamos nos aproximando aí de um ano de podcast e estamos ampliando as nossas discussões e conversando também sobre alguns temas que, de certa forma, estão dialogando com os princípios cristãos. E neste episódio de hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos estar trazendo um tema aí bem interessante, e especialmente para mulheres, né? Mas não só para mulheres, porque vocês vão perceber que interage com a questão profissional, que se amplia. E o nosso tema, eu poderia até colocar assim, tomando de empréstimo o livro da autora, né? Empreendedorismo e princípios cristãos. Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para este diálogo, nós convidamos a Daliana Mendonça. Bem-vinda, Daliana, ao nosso espaço aqui e que nós fazemos, né, sempre para a glória de Deus. Amém. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e com toda a audiência. Sim. Vou fazer aqui uma breve apresentação sua, para o pessoal já ir se inteirando, né, de mais ou menos por onde vai nortear nosso bate-papo. Daliana, ela é cristã, empreendedora, esposa de Jorge Júnior, mãe de duas meninas, Joani e Jamile. É Joani? Ou Joane. Joane e Jamile. É formada em Direito, hoje atua como estrategista digital, mentora de mulheres e palestrante com uma missão clara, que é capacitar outras empreendedoras a se posicionarem com autoridade, sabedoria e princípios cristãos no meio digital. E você também é autora best-seller no livro Elas Fazem Acontecer, não é isso? Isso, um livro de coautoria. Pronto, e criadora do Devocional da Empreendedora. Conteúdos que vêm impactando centenas de mulheres em sua jornada de fé, propósito e resultado nos negócios. Nós estamos falando também aqui da sua outra obra, que é esta aqui, o Devocional da Empreendedora. 40 dias para mudar o seu negócio. É isso? Isso. Bom, vamos conversar então sobre essas questões. Daliana, eu estava fazendo a leitura desse material, achei muito interessante, não só interessante, né, mas importante e necessário hoje, dentro desse contexto que nós estamos vivendo do mundo digital e do empreendedorismo em si. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa leitura. Foram algumas expressões que você colocou no livro e já de cara dá para a gente ter uma noção do propósito, né? Aí eu vou citar aqui algumas dessas expressões para você comentar. Por exemplo, princípios cristãos no mundo digital e nos seus negócios. Uma outra, networking através das lentes do reino. Sua empresa não é apenas um negócio, é um altar onde o reino de Deus se manifesta. Então, explica aí essa posição de não dissociar o mundo secular, né, do mundo sagrado. Eu, quando comecei, né, no marketing digital, já cristã, surgiu uma proposta,
para mim, para fazer o lançamento de um infoproduto com uma pessoa. E essa pessoa, ela chegou para mim e falou que no início a gente tinha que manipular algumas provas sociais, que isso a gente vê muito no marketing digital. Ela falou que eu precisava, vamos dizer, seguir alguns padrões que o mercado digital, ele aceitava, entre aspas, né? E foi contra os meus princípios cristãos. Eu iria ter que mentir que tive um faturamento, eu iria ter que mentir que tinha X quantidade de pessoas dentro de uma sala de Zoom para vender. E quando eu percebi essa história, na mesma hora eu olhei para ele e falei: se for para eu ter sucesso no marketing digital e precisar fazer essas coisas, para você me lançar, ele iria me lançar como estrategista. Eu prefiro encerrar vamos dizer, o nosso contrato aqui, do que eu ter que mentir. E ele olhou para mim e disse: se você quiser, tipo, levar essa verdade de início, você que está começando, você não vai ter sucesso. Foi mais ou menos esse resumo que ele trouxe para mim. E aquilo me incomodou bastante. E aquele momento eu via, hoje eu percebo que é Deus nos testando. Porque são nesses momentos, são nessas ocasiões que você precisa se posicionar como cristão. Então, a partir dali, eu falei: não é esse marketing que eu quero para mim. Não é esse negócio que eu quero para mim. Eu quero começar com a minha audiência. E ali ele me trouxe muitos ensinamentos do marketing digital. Então eu peguei aquilo ali e juntei com a minha fé. Então hoje a gente tem o Clube 8 em Ponto, que é um grupo que a gente tem mais de 140 pessoas lá dentro. Eu perdi o primeiro grupo, né? Faz mais ou menos um mês que eu perdi. Foi hackeado, meu número, enfim. E ali eu fui construindo essa audiência. O que ele me propôs, que era fingir, ludibriar ou ter pessoas ali que não eram a minha audiência para eu conquistar um marketing, eu realmente me posicionei e disse: não é isso que eu quero para mim. Não é isso que a palavra ensina. E eu tinha uma certa dificuldade em juntar meu negócio com a palavra de Deus. Eu tinha vamos dizer, aquele desejo, sim, de levar a palavra do Senhor, mas eu tinha aquele receio e aquele temor também de estar envolvendo o negócio com a palavra de Deus. Só que Deus foi me trazendo ao longo do tempo essa clareza, que nós precisamos sim, o nosso negócio é uma forma também de alcançar vidas. E eu tinha essa dificuldade. Então, ou eu era extremamente racional, extremamente negócio, ou eu era a religiosa, ou que queria falar de Deus. E eu, com o Devocional da Empreendedora, eu juntei as duas coisas. Como você citou uma das frases, né? O meu negócio, ele vai além de um CNPJ. Eu consegui entender isso. E foi uma promessa de Deus na minha vida, o Devocional da Empreendedora, que hoje eu estou vivendo e recebi essa promessa há mais de 5, 6 anos atrás. Mas se concretizou agora, porque a promessa, ela só é promessa realmente do céu quando se concretiza, né? O profeta, ele fala, mas a promessa mesmo é quando ela se concretiza junto com a palavra do Senhor. Inclusive, esse é um dos testes, né? Para saber se foi de Deus, né? É verdade. O texto de Deuteronômio diz que se o profeta falar e nos cumprir, isso. Né? Agora você estava colocando essa questão de pensar a realidade profissional, vou colocar assim. Sim. Dentro dos valores cristãos, no sentido de que a sua vida é uma vida só. Isso me lembrava um momento que a igreja vivenciou aqui no Brasil, e de vez em quando algumas pessoas ainda têm essa concepção errada, que é essa de fazer essa divisão entre a vida cristã de um lado e a vida secular do outro, ou a vida na igreja
e a vida lá fora, no trabalho, né, nos estudos e tal. E eu me lembro que lá na década de 80, foi a minha infância, a década de 80, né? Mas Sim. eu vivenciei ela muito fortemente dentro da igreja e eu percebia, via em alguns discursos essa coisa de que não precisamos fazer investimentos para o sucesso financeiro, né? Para ser bem sucedido financeiramente, porque é coisa mundana, né? Ou seja, a sua fala, ela vem exatamente desmistificar essa ideia equivocada de que a vida, ela é essa dicotomia, né? Dentro das quatro paredes do templo, ou na minha leitura da Bíblia, é uma coisa. Eu não levo isso para fora, Sim. né? Para a vida que eu estou vivendo de fato. Porque se a gente pensar assim nas pessoas no seu horário, uma boa parte, se não for metade da sua vida, né, está exatamente nesse trabalho que nós costumamos chamar de secular, né? Sim. Então, quer dizer, tem duas vidas aí, e aí esse despertar que você teve e está trazendo agora é exatamente mostrando que não há essa diferença, não é assim? Sim, não tem como eu separar a Daliana cristã da Daliana empreendedora, da Daliana mentora. Não tem como. Aonde eu vou, né? Até a palavra diz, né? Onde você for, eu irei. Então, onde eu vou, eu sei que o Senhor está comigo. E não é apenas nas palavras, como eu falei anteriormente. No início, eu relutei muito. Então, eu tenho uma irmã que ela é pregadora. Tenho primos que são pregadores, meus sobrinhos são pregadores, então todos eles são muito focados e vistos na igreja. E eu sempre fui aquela da família que era pro negócio, né? Meus pais são empresários, eu sou a segunda geração de empresário na minha família, das 3 filhas, aqui a empresária sou eu. Então, eu sempre fui esse lado muito racional, muito lado do negócio em si. Então, era como se fosse uma coisa que eu realmente separasse essa mulher empreendedora da mulher cristã. E quando veio a pandemia, eu adquiri muitos devocionais. E sempre eu gosto de frisar e falar, devocional não elimina o poder da palavra. E muito menos substitui a sua leitura da palavra. Você precisa ler a palavra do Senhor. É lá onde está todas as promessas para a gente. O devocional, ele vem como um complemento ou um facilitador. Então, como eu queria alcançar mulheres empreendedoras, mulheres que muitas vezes não têm uma direção, eu criei esse devocional específico para empreendedora. Então não tem como separar, não tem mais como separar a Daliana cristã e a Daliana empreendedora, como as mulheres. Não tem como você ser uma pessoa em casa e outra pessoa no seu trabalho. Até mesmo para você refletir a palavra do Senhor, porque é lá onde as pessoas vão dizer assim, nossa, essa pessoa é diferente. As atitudes dessa mulher é diferente. Por quê? Porque ela leva os seus princípios cristãos. Eu tenho certeza que essa pessoa que quis me lançar dessa forma no início da minha carreira, se parar para pensar, vai analisar por que Daliana não quis seguir isso aqui. Por causa dos princípios. Então, naquela época eu não tinha muito claro isso. As pessoas sabem que eu sou cristã, tudo, mas não tinha tão explicitamente como é hoje. Eu não diferencio mais. E não tem como a mulher diferenciar. Por quê? Pelas suas atitudes, pelos seus testemunhos. Né? Quem convive comigo escuta muito. Eu sempre glorificando a Deus, eu sempre trazendo a glória para Deus, o meu próprio testemunho. Então, cada vez mais, muito é dado, muito é cobrado. Uhum. Então, cada vez mais, eu preciso me posicionar como essa mulher empreendedora e cristã. Então, são nas minhas atitudes do dia a dia, no trânsito, onde é o meu maior desafiador, no trânsito, né? Eu gosto muito de dirigir e
às vezes falta paciência no trânsito, mas aí eu lembro de quem eu sou, para onde eu vou, e eu preciso ali ter uma postura de uma mulher cristã. Quando você usou essa expressão para a glória de Deus, eu lembrei essa expressão, ela é uma expressão muito comum naquele pessoal que eles se auto-intitularam de reformados, né? O pessoal evangélico, né? Especialmente ali a turma presbiteriana que segue mais aquela linha calvinista. Sim. Aí eles se chamam reformados, né? E tem uma expressão muito forte neles que é tudo para a glória de Deus. Mas sem entrar aqui nos pormenores do que distingue, tem algo muito interessante lá que, lendo uma autora americana chamada Nancy Pearcey e o Charles Colson, eles escreveram E Agora Como Viveremos, e eles usam uma expressão que vem também lá de Calvino, né? Que é o chamado mandato cultural. E a primeira vez que eu vi essa expressão, eu digo, peraí, o que está querendo dizer com isso? Aí eles estão baseados naquela expressão de Gênesis 1:28, que diz, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra e sujeitai-a, né? E aí ele coloca assim, que Deus deu uma ordem para o homem, que era exatamente essa ordem de estabelecer a própria cultura. Ou seja, o homem, ao viver na criação, ele iria influenciar a criação de tal forma que ela refletisse Deus. Por isso, para a glória de Deus. Sim, né? Entendi. Tanto que lá no texto de Calvino ele separa como criação, queda e redenção. A cosmovisão cristã tem que ser vista assim. Ou seja, tudo que você analisar, você vai analisar a partir dessa perspectiva. Que houve uma criação, Deus é o criador de tudo. Houve uma queda, que o homem caiu em pecado, mas há a redenção em Cristo. E nós, como cristãos, devemos influenciar o mundo a partir desta visão cristã. Por isso, mandato cultural, né? Que permanece, que se mantém ali. E aí tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Né? Aí eu me lembrava, porque recentemente eu estava recuperando umas leituras da parte sociológica e filosófica, e tem uma obra que é a de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai tentar explicar por que as sociedades protestantes elas prosperaram mais do que as comunidades católicas, né? E ele vai colocar exatamente esse ponto, que não é a ênfase dos sociólogos, porque o pessoal quando está fazendo sociologia, ainda está com um pensamento muito racionalista, né? Materialista e tal. Mas ele toca nesse ponto, é isso que eu acho interessante, que nessa recuperação que o calvinismo faz, ele traz essa noção de que o trabalho ele deve ser feito porque ele é um mandato divino. Sim. Ou seja, ele não está preocupado aqui simplesmente no dinheiro, né? Nos recursos financeiros, no sucesso e tal, puramente material. Sim. Mas o que o motiva a isso é porque a vida dele não está separada. Aí eu disse, mas olha que insight, né, do sociólogo lá, que ele estava apenas analisando, ele não estava dizendo lá se aquilo era certo, não estava defendendo, né, só fazendo análise porque ele estava querendo entender porque que uma sociedade se distinguia de outra. Mas aí ele percebeu que o que motivava era exatamente isso. E a gente tem perdido, né, quando fica separando de um lado a vida cristã na igreja com seus valores, mas aí quando entra em confronto, como é que vai reagir? Porque foi esse confronto que apareceu com você. Sim, né? Exatamente. Você tem uma possibilidade de sucesso aqui, mas para isso vai comprometer os valores. E aí? Aí é onde entra, né? Vai ser para a glória de Deus a mentira, né?
É onde você tem que se posicionar e saber muito bem quem você é e para onde você vai. Então, começa trazendo para o meu mundo digital, né? Sim. Começa pela bio do seu negócio. Eu falo que o Instagram é a extensão do seu negócio. Quem tem um negócio físico vai se estender para o Instagram. E quem não tem, como eu, meu negócio é 100% digital. Hoje em dia, eu tenho um devocional que a gente leva para alguns encontros. Mas começa pela minha bio. Como é que eu vou colocar lá na minha bio que tive um faturamento X se eu não tive? Como é que eu vou colocar na minha bio se eu sou expert em algo se eu não sou? Então, começa o meu posicionamento lá pela minha bio. Então, sempre você tem que olhar... se fosse o Senhor, o que é que ele faria nessa situação? Eu costumo sempre, quando tem perguntas difíceis, perguntar ao Senhor. Se fosse o Senhor nessa ocasião, o que é que ele faria? Muitas pessoas dizem que o meu negócio é para Deus, ou o meu negócio é para glorificar a Deus. Mas muitas vezes você nem ora pelo seu cliente. Muitas vezes você nem pede um direcionamento de Deus para tomar uma decisão. Então, que cristão é esse? Que diferença é essa? E isso que eu tô falando fala mais sobre os bastidores. Eu não preciso estar no meu Instagram orando. Eu não preciso estar no meu Instagram falando versículos e mais versículos. Não é esse o meu posicionamento. O meu posicionamento é para mulheres empreendedoras de negócio. Mas, na minha jornada, as pessoas entendem a quem eu sirvo. Né? Eu tenho um plano de oração que eu mostro nos meus stories, eu fazendo esse plano de oração. Então, se é algo que está funcionando para mim, eu tenho que propagar essa mensagem. Então, e também não é porque eu sou cristã, né, que eu vou prosperar mais do que uma pessoa que não é. Ou é porque eu sou cristã, eu não vou ter problema no meu negócio. É como a gente está falando aqui. É um negócio, mas um negócio pautado com base cristã, com os princípios da palavra. Sim. Então, vamos dizer assim, para onde eu quero conduzir esse meu negócio? E isso é uma decisão muito difícil, porque nos pega sentando em mesas que não é para a gente sentar, que vem a questão do network. Eu falo muito sobre qual é a mesa que você está sentando, quais as coisas que você está ouvindo. Então, tem um livro que tem esse título curioso, né? Em seus passos, o que faria Jesus. Não conheço, mas só pelo título... E é um livro antigo, acho que lá no final do século XIX ele foi lançado. E é uma ficção, é um romance, mas ele é bem interessante porque ele toca exatamente nesse ponto, né? Ele cria personagens que são confrontados na sua profissão. Vou querer ler esse livro. Foi o último lançamento dele, eu acho que foi pela editora Mundo Cristão, mas ele tem sido lançado. É um livro muito curioso, né? Ele está baseado na expressão lá de Pedro, da epístola de Pedro, né? Para que sigais as suas pisadas. Sim. De Jesus, né? Então, em momentos de dúvida sobre como deve ser a postura, essa pergunta deve ser feita, né? Em seus passos, que faria Jesus, né? Mas assim, entrando especificamente nessa produção sua, o Devocional da Empreendedora, eu vou explorar um pouquinho você agora nesse ponto. Pode certo? explorar. Eu já vou começar com a expressão que você usou agora, que foi network, né? Porque tem uns termos que são próprios desse mundo mais recente, né? E a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, né, com eles. Sim. E essa palavra, o que quer dizer isso aí, networking? Network é você ter... O network em si é você fazer uma conexão com alguém e saber... No mundo secular, vamos dizer assim, no mundo dos negócios, né? Network é você se conectar com alguém para fechar negócio. Simples e direto.
Então, eu me conecto com você, vejo o que é que você pode me servir, vejo o que eu posso servir a você e se conectar com o negócio. Mas quando eu falo no próprio devocional, network do reino, né? O que seria isso? Você se colocar no lugar do outro. Não é apenas sobre números, não é apenas sobre dinheiro. Muitas pessoas você vai fazer um network porque aquela pessoa ali é para você dar a mão e ajudar aquela pessoa. Como também vai ter pessoas que você vai se conectar que vai ser ponte na sua vida, que vai te levar para outras mesas, outros lugares, outros acessos. Então, quando eu falo network do reino, é exatamente isso. Você saber as mesas que você está sentando, com quem você está se associando. Como é que eu sou uma pessoa cristã e eu faço parceria com a marca ou com a influência que não são dos meus princípios? E o que é que eu mostro com aquilo? Ali eu estou mostrando produzindo que traz um produto que vai totalmente contra o que a gente prega. Isso, exatamente. Eu já vi algumas pessoas e eu sou bem categórica nisso e bem chata em relação a isso. Como é que eu vou me associar a uma pessoa que ela não compactua com os mesmos princípios que eu, só por negócio? Então, quando a gente traz o Senhor realmente para dentro do nosso negócio, é aquela expressão, né? As coisas mudam, porque tem o temor ao Senhor. Então, eu me conecto, vamos dizer assim, com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, né? Isso não significa que essa pessoa tem que ser 100% perfeita, porque eu também não sou. Eu vou ter minhas falhas, mas a gente busca o quê? Fazer o mais correto possível, né? Usar o que tem lá no livro, os passos do Senhor. Então, esse network que eu falo, network do reino, é você se associar a pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores. E no mundo de hoje, cada dia que passa está mais difícil. Porque as pessoas estão dizendo que é cristã, mas suas atitudes, suas publicações, seus stories não mostram isso. É aquela coisa do evangélico que se tornou status, né? Isso, é só para botar lá na bio que é evangélico, ou para se associar, né? Evangélico tá na moda, ser crente está na moda, né? Sentar, fazer um devocional está na moda, vamos dizer assim. Mas só você sabe o que você passa, o que você sente e os princípios que você carrega quando você passa por uma situação que vai lhe chacoalhar em relação a isso. Que vai fazer assim, opa, agora você vai se posicionar. Ou você, na palavra de Deus diz, ou sim, não, que passar disso não é de Deus. Então, ou você é ou você não é. Simples assim. Então, quando você tem um negócio, né, o devocional ele é um manual. Por isso que eu falo que é um manual que durante 40 dias você vai mudar o seu negócio. Porque aí eu tenho ferramentas de finanças, ferramentas de criatividade, ferramentas para você realmente fazer uma por dia ou até mesmo uma a cada 3 dias, porque tem atividades que você vai precisar praticar. Tem atividades no devocional que eu pergunto para você quais são os recursos, o que você está fazendo com seus recursos. Muitas vezes o devorador não é o inimigo, é você mesmo, dentro do seu próprio negócio, né? Você está reinvestindo o seu dinheiro no seu negócio? Eu agora estou passando por um lançamento meu mesmo e eu vejo o quanto eu tenho que investir no meu negócio. Então, se eu for esperar, estou esperando a vontade de Deus. Muitas vezes isso é uma fala para você continuar na sua zona de conforto. Eu espero a vontade de Deus, porque eu quero ficar aqui nesse cantinho de zona de conforto. Eu não quero me sentar e ter que escrever o que preciso mudar na minha empresa, os processos. Eu estou exatamente nesse momento da minha empresa. Eu tenho alguns colaboradores e eu preciso instaurar processos, como a gente atende o cliente, como a gente manda uma mensagem para o cliente, onde estão os materiais, onde estão os vídeos que eu faço, qual é o vídeo de hoje, é todo um planejamento. Então isso requer tempo e isso requer investimento de recursos financeiros, recursos de tempo e recursos de oração também.
Quem é que quer acordar na madrugada para orar? Mas isso ninguém vê. E nem precisa ver. Você tem que fazer por você e pelo seu negócio. Quantas vezes eu não orei pelos meus clientes? Cada pessoa que adquire o devocional, e isso é um projeto que eu tenho para essa semana ainda, é pegar o nome de todos, colocar num quadrinho e orar por cada um. Mas ninguém precisa ver isso. Mas eu estou fazendo a minha parte. Quem precisa ver está vendo. Tem gente que fica naquela frase famosa, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Aí fica só no te ajudarei. Te ajudarei, Esforça-te, deixa de lado, né? Exatamente. Agora você também usou a palavra recursos aí. Então, sobre esse tema de recursos nos negócios, que você trabalha também muito bem aí no livro, como ampliar essa visão, né? De que os recursos não é só dinheiro. Quando a gente fala assim, recurso, aí sempre atrela a palavra financeiro. Isso. Os recursos é você pedir estratégia a Deus. Deus me dá estratégia. Eu não tenho um recurso do dinheiro, mas o Senhor pode me dar estratégia para eu ver um conteúdo gratuito na internet. Pode me dar estratégia de ir num sebo e comprar um livro, trocar um livro com um amigo, pedir emprestado um livro. Né? É você pedir a Deus a criatividade, ter essa criatividade e colocar ela em prática. Então, muitas vezes o recurso, quase sempre, e para quem está iniciando um negócio, ele precisa da criatividade, que o Senhor ele dá essa criatividade. Se você colocou um negócio agora, como é que você pode divulgar? Liga para fulano, liga para Beltrano, olha o network. Então, quem é que pode te dar uma ajuda? Agora você colocou um negócio novo. Quem é que pode te dar uma ajuda? Quem é que pode propagar o seu nome? Né? Quem é que pode te ajudar ligando para outra pessoa? Você mesma, né? Tem um recurso dos pés, né? Da fala, tem um recurso da internet que é gratuita. O seu Instagram, você não paga nada para ter seu negócio lá no Instagram. Então, é um recurso. O Instagram, ele é um recurso. Então, você só precisa aprender a usar essa ferramenta. Então, muitos estão paralisados, dizendo, meu Deus, eu não tenho recurso para investir no meu negócio. Será que não tem? Qual é uma campanha que você pode fazer dentro da sua loja? Qual é uma campanha que você pode fazer para os membros da sua igreja? Né? Os membros da sua igreja, ele pode ter desconto, ele pode trazer um amigo como indicação. Isso aí, tudo é recurso que você pode administrar dentro do seu ambiente. Então, quais são os recursos que você está utilizando? Pode acordar mais cedo, é um recurso. Você acorda mais cedo e vai organizar o seu negócio. Eu lembrei agora que eu estava falando sobre um episódio anterior, recente também, que era sobre finanças, investimento, né? Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que tinha assistido e disse que tinha gostado muito e tal. Só que ele disse assim, se eu tivesse esse dinheiro para investir. Aí eu disse assim para ele, mas eu já rendi tanto. Aí eu disse o valor que eu já tinha rendido, né? Só que esse valor que eu tenho hoje não foi com esse valor que eu comecei, que eu apliquei. Eu apliquei um valor que, em relação a esse que a gente tem, é um trocado. Mas eu comecei com ele, né? Então, é muito dessa zona de conforto que você está falando. Exatamente. Eu não tenho esse dinheiro para investir. Eu não tenho. Quando, na verdade, você já listou aí um monte de recursos, né? Isso. Que está disponível à pessoa. A internet, ela está disponível gratuitamente. O que é um curso digital? Vamos falar agora nesse recurso de infoprodutos. O que é um curso digital? A minha mentoria de dinastia, ela está toda no YouTube. Com outros plays, com outras pessoas. Só que quando você compra uma mentoria, você tem um direcionamento. Você tem um olhar de um mentor para o seu negócio.
Mas se você quiser aprender tudo aquilo que eu ensino na minha mentoria, é só buscar no YouTube. Vamos lá, começa com brand, começa com marca, começa com posicionamento, começa com vendas. Tem tudo gratuito na internet. Só que aí você está disposto a pagar o preço com o seu tempo? Você está disposto a pagar o preço parando noites e noites para estudar? Não tenho esse tempo, não quero pagar com isso, eu quero pagar com dinheiro. Então eu vou investir em curso. Mas o recurso está aí, gratuito. Então, quer acordar um pouquinho mais cedo? Você hoje tem um negócio, você é empreendedora, você tem um negócio, quer criar uma campanha de venda, acorda mais cedo, vai para o YouTube estudar. Então, hoje em dia está muito mais fácil de você ter um negócio e ajustar esse negócio do que do tempo do meu pai. 1900 e bolinha. Meu pai começou com recurso, né? Ele comprou uma vaca, ele começou enterrando dinheiro. Enterrou dinheiro, tinha uma botija, e até juntar esse dinheiro para comprar a primeira vaca dele, que ele disse que era melhor comprar uma vaca porque ia pedir para o vizinho para cruzar com a vaca dele, para ele ter um bezerro. E assim meu pai começou, sem recurso. Ele começou aos poucos. Então, ele já tinha o recurso, que foi essa ideia. A ideia, exatamente, de juntar o dinheiro. E ele empregou toda a família, né, no frigorífico. Então, qual é o recurso que você tem hoje? Qual é o recurso que o Senhor te dá hoje? É o conhecimento, né? Se você tem muita amizade, o recurso do conhecimento, a influência, né? Qual é o recurso que você tem hoje? É a sabedoria de fazer coisas manuais? O que é que você pode fazer manualmente para outra pessoa, para adquirir esse recurso que você quer? Nós, né, falando do episódio de finanças, muitas vezes a gente, principalmente nós mulheres que temos a fama de gastar muito, né? Então, como nós mulheres podemos economizar? Economizar num lanche, economizar numa saída, né? Não, hoje nós não vamos sair. Quantas vezes eu não falei na minha casa? Nós não vamos sair hoje, nós não vamos ter férias, porque eu comprei um curso e eu preciso terminar esse curso. E no início, né, que quando eu comecei para o mercado digital, eu não tinha recurso. O meu primeiro curso, eu pedi ao meu esposo para investir em mim. E eu disse, eu vou lhe devolver o dinheiro desse curso. E ele chegou para mim e disse, mas a gente tá em plena pandemia, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, Daliana. Era exatamente naqueles 40 dias que a gente estava parada. Uhum. E o que foi que eu fiz? Comecei a assistir curso gratuito, que era só o que tinha na pandemia. Então, eu optei por ouvir as pessoas gratuitamente, entender do assunto e investir. Eu disse, meu bem, eu vou pegar esse seu recurso, vou investir aqui e vou lhe retornar o valor do curso. Então, se eu empatar com o retorno do valor do curso, eu estou feliz, porque eu adquiri conhecimento. E foi aí que eu comecei nessa minha jornada no mundo digital. Eu não tinha recurso. Estávamos numa pandemia. Então, Deus me deu a ideia, né? Algumas amigas minhas falavam que eu tinha essa habilidade, né? A habilidade de gerenciar o Instagram de outras pessoas, que eu comecei como gestora de redes sociais. Então, eu tinha a habilidade, mas eu não tinha o conhecimento profundo. Então, eu fui buscar o conhecimento. E eu pedi muita direção de Deus. Eu tinha muito medo de investir e não ter o retorno. Uhum. E em qualquer negócio é assim. A gente não tem 100%. Não, a aplicação, o investimento. Às vezes a gente investe, então aumenta, baixa, né, os valores ali. Então, a gente tem que trabalhar com o recurso que a gente tem. E eu gosto muito de encorajar essas mulheres a começar com o que elas têm. A começar com o recurso que ela tem. E assim, indo multiplicando. O Senhor, ele vai multiplicando, dando os dons e os talentos, né, de cada uma. Muito bem. Tem um outro conceito que você trabalha aí no livro, que é o de liderança servidora, né? Amplie essa parte aí também. Pronto. O Senhor, ele foi um grande líder,
né? E a liderança servidora que eu falo vai muito além daquele chefe de antigamente, né? A liderança servidora, ela olha para o Senhor, né? O Senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Então, a liderança do Senhor é mais sobre a humildade do líder, né? Hoje eu lidero algumas pessoas e sempre eu busco liderar pensando no Senhor mesmo. Então, servindo também os meus colaboradores, investindo nos meus colaboradores. E sem aquele pensamento, eu vou pagar um curso, eu vou pagar um evento para o meu colaborador, mas se ele me deixar? Por que não pensar? Eu vou pagar um curso, vou pagar um evento para o meu colaborador para ele ir além, né? Então, naquele momento, eu estou servindo a ele também. Quando a gente é líder, a gente tem uma grande missão, que é dentro das nossas atitudes é onde a gente mostra a nossa liderança. Então, não existe mais aquele modelo de chefe. Hoje as pessoas não trabalham mais, não querem passar mais, principalmente essa geração mais nova, elas não querem mais passar 5, 6, 8 horas dentro de uma sala trabalhando. Elas trabalham por propósito, né? Se tem esse lugar que eu vou trabalhar muito, impor muito a minha energia ali, não, eu prefiro trabalhar aqui para mim mesma. Então, estão surgindo muitos empreendedores, e principalmente depois da pandemia, tem dados estatísticos do aumento que teve de você empreender. Mas o empreender, você vai trabalhar mais do que no CLT, pode ter certeza. Você vai trabalhar muito mais, porque é o seu negócio. Você está trabalhando para você. Então, aí que você tem que investir tempo, investir recurso, né? Vocês do podcast poderiam estar agora em casa, sem fazer nada, mas não, vocês estão investindo nas pessoas que estão assistindo. Então, você que está assistindo o podcast, tem pessoas investindo para você estar aqui ouvindo, né, a palavra e esse direcionamento. E precisamos honrar essas pessoas. São líderes que têm o modelo de Cristo, né, como o maior líder de todos os tempos. Eu achei muito, assim, perspicaz quando você colocou, porque tá no índice, né? Eu fui logo pro índice para pescar, vou dizer ali, aquelas partes que me interessavam mais no momento, né, da leitura. E aí, quando eu vi essa liderança servidora, e você trouxe logo o exemplo de Jesus. Sim. Eu estou aqui já com o exemplo perfeito, né? Isso. E quando a gente vai olhar para o ministério de Cristo, era exatamente isso. Eu lembro que teve uma ocasião que teve uma disputa, né? Inclusive pediram até ajuda à mãe, né? Quando no teu reino, pede para um dos meus filhos ficar na tua direita e o outro na esquerda e tal, né? Que era Tiago e João. E Jesus termina aquele momento de lição que ele está dando para os discípulos, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, tem um exemplo maior, mais perfeito do que esse? Não, né? O próprio Cristo. E a gente vê que durante o ministério dele foi só isso que ele fez com os discípulos, preparando-os para que eles se tornassem os protagonistas, né, do que iria acontecer na história da igreja. Eu costumo falar e entendi, né, nessa minha jornada de empreendedorismo, maior é o que serve. Pode ter certeza. Maior sempre vai ser aquele que serve. Maior vai ser sempre aquele que está ali nos bastidores servindo, que serve com prazer, né? Eu servi no Ministério Infantil durante 14 anos na minha igreja. E um dia eu ouvi uma pessoa no Ministério Infantil falando assim: ela falou assim, mas aqui todo mundo é voluntário. Então, tipo assim, resumindo, né? Aqui todo mundo é voluntário. Então, a igreja tem que esperar o meu momento.
Eu parei ali para pensar e eu fiquei refletindo. Eu disse, pelo contrário, se eu sou voluntária, aí que eu tenho que ter o compromisso, porque eu não estou ganhando recurso e eu que quis me dispôs ali a ensinar as crianças. Então, pelo contrário, aí que eu tenho que ter o compromisso de não faltar. Aí que eu tenho que ter o compromisso de cumprir a minha carga ali de domingos para servir, de terça, quinta, enfim. Então, eu olhei assim, na mesma hora, eu tinha um pouco de inteligência emocional naquela época. Eu disse, não, pelo contrário, aí que você tem que se dedicar a vir, aí que você não pode faltar, aí que você tem que ter o compromisso com a igreja. Então, eu fiquei pensando, não é porque é para a igreja, ou eu estou como voluntária, eu vou fazer de qualquer jeito. Imagina se o pastor dissesse assim, a igreja tem que esperar o meu momento. Então hoje não vai ter palavra. Né? O porteiro, a igreja tem que esperar o meu momento. Vai ficar todo mundo lá de fora. E cadê a ordem da decência? Pois é. Então, mas a gente escuta essas coisas nos bastidores. Então eu entendi que maior é o que serve. Sim. Então, quando eu faço, como eu citei, né? Eu tenho um clube 8 em ponto, onde eu ensino sobre mentalidade, estratégia e vendas, todas as quartas-feiras, de 8 em ponto no meu Instagram. Eu estou servindo a quem nem eu conheço. Entra ali na minha audiência e a gente está servindo, como aqui o podcast, estamos servindo as pessoas. Então, estamos servindo com os recursos que nós temos, com as condições que nós temos. Se eu olhar as minhas primeiras lives do Clube 8 em Ponto, já faz mais de 3 anos que eu tenho um clube, era tudo muito improvisado, tudo muito... só ia fazendo, né? Hoje não, hoje a gente tem um clube, depois a gente já tem materiais. Hoje eu tenho a Juliana que me ajuda, então ela coloca 30 minutos faltando, 1 hora faltando. É tudo muito organizado, mas eu comecei lá atrás, sem ninguém, sozinha, servindo. E muitos daquele que nós estamos servindo, ali todas as quartas-feiras gratuitas, viram uma mentorada. De 8 horas, 8 horas da manhã. Por isso que é 8 em ponto. 8 em ponto. Exatamente, 8 em ponto. Por quê? Porque é um horário que ou você já chegou na empresa, ou já chegou no trabalho, e é restrito realmente para o meu público, e é um horário bom para mim também. Ia ser de 7 horas, mas seria muito cedo. Então, fomos para 8 em ponto. Teve outra expressão que foi o marketing com integridade, né? Essa aí, eu creio que você já começou com ela, né? Exatamente. Foi com ela que eu comecei, porque o marketing, o mercado de marketing digital, ele é muito prostituído. Exatamente pelo início. Não se sabia muito o que era marketing digital, tinha muito a questão de afiliados, né? Clica aqui, arrasta para cima, e sem muito, vamos dizer, recursos, entendimentos, e a promessa, são promessas que você vai ficar rico da noite para o dia, são promessas que você vai viralizar, são promessas que não compactuam, né, com a palavra e com seus princípios mesmo. É como eu falei, o sol ele nasce para todos, né? O recurso também. Então cabe você aproveitar essas oportunidades. Então, o marketing digital, como ele veio, o que ia acontecer 10 anos para frente, aconteceu na pandemia. Então, era tudo muito, vamos dizer, vai fazendo, vai acontecendo, né? As pessoas ficaram trancadas ali, precisavam divulgar os seus negócios. E era a única opção, né? Era a única opção que as pessoas tinham, e muitas vezes essas pessoas agiram de má fé, com promessas. A promessa do teu produto, você garante aquela promessa? Né? Não é, quando a gente fala do empreendedorismo cristão, é exatamente essa transparência. Então, como é que eu vou prometer algo, né, dentro do meu produto se ele não é real? Então, é onde eu estou ali lidando com o meu posicionamento, né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu crio infoprodutos, né, para outras pessoas. Então, eu tenho muito cuidado com a promessa. É algo que eu analiso, reanaliso, exatamente por isso. Porque como é que você vai prometer que a pessoa vai ficar rica no marketing digital trabalhando só 4 horas?
se eu trabalho 12, 16, 18, tem dias. É incongruente. Tem um comunicador aqui na nossa cidade, eu não vou dizer o nome dele não, mas é que ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: só tem duas pessoas que faz tudo. Quer dizer, promete e faz tudo, né? Sim. Ele diz: é Deus, porque pode, e o mentiroso, porque mente. É verdade. Pensa uma frase certa. Exatamente. Ou seja, você tem que prometer aquilo que você sabe que terá condições de entregar. Exatamente. De cumprir, né? De cumprir. É sua palavra, é o seu negócio, vamos dizer assim. Então, é muito além do que negócio. Quando eu falo que o seu negócio é muito além de que um CNPJ, são nesses pontos. São nesses pontos que a gente toca. Se você fala que faz um livro, eu tenho uma amiga que ela é ghostwriter, ela diz que ela faz um livro em 30 dias. E ela faz o livro em 30 dias. Ela consegue extrair o seu conteúdo em 4, 6 horas. A promessa dela é clara, específica, mensurável. Então, ela consegue fazer isso. Então, como é que eu vou dizer para você? Fique rico com marketing digital em 3 meses. Tem como não. Já estou nesse mercado faz tempo. Então, em 3 meses, você ficar rico, milionário, de carrão, de Porsche, morando em Alphaville, tem como não. É um trabalho como outro qualquer. Mas você, mentindo, poderia ficar rica cobrando dessas pessoas o valor do curso com essa promessa, né? Sim, com certeza. Quem não quer ficar rico em 3 meses com produto digital? É uma promessa. Se ela se cumprir, vai... Eu sou formada em Direito. Passei 5 anos numa faculdade para pensar em ter algum recurso. Porque os boletos chegam, mas os processos continuam lá. Então, a promessa, ela tem que ser clara, mensurável, específica, e você precisa honrar com aquilo ali. Então, se eu falo para você que eu vou te lançar em 45 dias, eu te lanço em 45 dias. Mas existe toda uma jornada, né? É um MVP que eu falo, o mínimo viável do produto. Então, se você vai mudar 40 dias para mudar o seu negócio, é a promessa do devocional. Se você fizer todas as ferramentas que tem dentro desse livro, você vai mudar o seu negócio. Você vai mudar o seu negócio em relação à estratégia, né? Aí tem estratégias de marketing para você se posicionar no digital. Aí tem estratégias de finanças. Aí tem estratégia de mentalidade. Você fortalecer sua mentalidade em Cristo. Quantas mulheres elas não conseguem nem fazer uma oração pelo seu negócio? Eu trago aí 40 orações curtas. Então, eu quebro qualquer objeção de tempo. Eu não tenho tempo. São 2 páginas. 3 páginas no máximo. Então, a gente começa a quebrar essas objeções. Então, a promessa, ela é clara, mensurável e específica. Você vai mudar o seu negócio em 40 dias. Agora, você precisa fazer a sua parte. A minha eu já fiz, que foi escrever o livro, né? Mas você precisa fazer a sua parte para ver a mudança no seu negócio. Aí é onde entra os hábitos, né? A constância, né? Quantas vezes a gente senta para ler a palavra de Deus e incomoda, pensa em outra coisa, não foca ali no que está fazendo, a gente vai ter resultado? Ou quem realmente senta, tem aquele seu momento da palavra. Meu devocional, ele rápido, é em torno de 25 minutos a 30 minutos. O que é que eu preciso fazer? Acordar mais cedo. Então, quando eu tenho alguma coisa pela manhã, eu gosto muito de rotina. E sair da minha rotina me deixa um pouquinho estressada. Então, eu sei que eu preciso acordar, eu preciso ter o meu momento, eu preciso fazer meu devocional, a palavra, louvar. Tem vezes que leva mais tempo.
né? É algo que às vezes você está ali no seu momento e o Senhor vai trazendo. Hoje mesmo eu vou pregar em um evento para empreendedoras e o Senhor me dá uma palavra. Então foi ali, uma coisa levando a outra. Eu tive que ler um livro, eu tive que ler a Bíblia e a palavra não vinha. E o marido chegou de glória por mim, para Deus trazer clareza. E assim foi surgindo. Então hoje eu tenho essa possibilidade de passar as manhãs, né? As minhas manhãs é para mim, é para cuidar da minha mentalidade, é para cuidar do meu negócio em si, nos bastidores, vamos dizer assim. E a partir da tarde, realmente, que eu atendo cliente, uma vez ou outra eu atendo cliente a partir de 11 horas. Então, eu preciso primeiro... Eu tenho uma frase, né, que eu vou até fazer uma camisa dessa frase. Essa semana essa camisa sai. Cuide primeiro de você para você poder cuidar do outro. Não tem como dar carona a pé. Já viu alguém dar carona a pé? Difícil, né? Eu já vi. Porque quando tá os dois a pé, aí pra não ir sozinho... Aí o outro, mas aí, não é uma carona. Eu vou uma com você, carona só vai de carro. Chama de carona, né? Mas não é. Mas não é. Então, primeiro você tem que cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar da sua casa, cuidar do seu lar. Não adianta de nada você ganhar o mundo e perder quem tá dentro de casa. Eu sou mãe, como você citou, mãe de 2 adolescentes, então tem que observar, tem que saber as necessidades do adolescente, que são muitas, e a gente tem que blindar nossas crianças, né? Nossos adolescentes, porque o mundo tá aí. E eles são, pelo menos as minhas, elas me desafiam a ser melhor a cada dia. Porque para apontar o dedo e falar, mãe, mas você falou isso. Já pensou eu lançar um livro, né? 40 dias para mudar o seu negócio e minhas filhas veem o meu negócio todo desajustado. O que é que eu estou pregando? Dentro de casa. Então é uma responsabilidade muito grande hoje a gente ser pai e mãe. E aí a gente já entra num outro tema também muito importante que você desenvolveu, que é essa questão da gerência do tempo. Como gerir o nosso tempo mais relacionado à parte do equilíbrio entre a família e os negócios. Porque logo no início a gente comentou que talvez metade ou mais da metade do nosso tempo é no âmbito do trabalho, né? Sim. Da nossa profissão. Mas aí tem a família, que requer também esse nosso investimento. E aí, sobre esse equilíbrio entre a família e os negócios. Eu, quando comecei a empreender, eu ouvi uma palestra dos combinados. Então, lá em casa, sempre eu tenho os combinados. Eu trabalho em home office, então eu preciso de mais disciplina ainda, mais planejamento ainda. Então, eu busco fazer a minha agenda conforme a minha família e o meu negócio. Então, dia de segunda-feira eu costumo fazer reunião, é o dia que eu me dedico mais aos projetos, analisar projeto, enfim, é o dia que eu não assumo nada com a minha família. Segunda-feira, eu tenho uma mãe que, querendo ou não, a gente mora bem próxima no mesmo condomínio e eu cuido dela também, então ela já sabe, ela fala assim, mãe, é segunda, né, minha filha, você não pode nem sair. Mãe, não posso sair. Então, existe um planejamento e um combinado com toda a família. Essa semana, as meninas queriam ir para o cinema. Só que eu tinha live, eu tinha uma reunião, se eu não me engano, e eu disse, filha, quem está de férias são vocês. Eu não estou de férias. Então, vamos ajustar aqui um horário que fique bom para você e que fique bom para mim. Eu já assumi esses compromissos anteriormente, então eu não posso, né, desfazer aqui porque vocês estão querendo ir para o cinema. Então, vamos fazer assim, vamos um dia que fique bom para todo mundo. Então, o planejamento é a base de qualquer coisa. Então, eu uso checklist, eu uso agenda,
agenda, eu uso planner na parede. Então, eu amanheço o dia, eu entro no escritório, se tá de verdinho, é compromisso com o cliente, é podcast. Vocês estavam lá hoje, verdinho. Então, eu já sei que eu preciso ali me dedicar um pouco mais. Então, tem que ter toda a organização da casa. Então, precisa dispor de alimentação, dispor de recurso. Minha filha ontem passou a noite vomitando. Então, eu já trouxe ela para dormir comigo ontem. Eu sabia que hoje à noite eu ia sair, então deixei ela bem. Então, existe realmente um planejamento em torno da família. Meu marido sabe que tem... Quase todo mês eu participo de imersões, que é o final de semana. Então, eu já planejo com a minha irmã, para ficar com minha mãe. Já planejo com minhas filhas, que eu vou ficar um pouco ausente, né? Então, ali só nos intervalos elas vão me ver. Então, é uma vida de escolhas, né? Então, eu escolhi o meu difícil. O meu difícil é eu passar um final de semana imersa em uma imersão, em uma consultoria, mas o meu difícil também é poder ir na quarta-feira com elas para a praia. Então, eu escolho o meu difícil. E eu escolhi o difícil do digital. Então, no meu casamento, agora eu fiz 18 anos de casada, eu estava em São Paulo, em uma imersão, em um curso. Então, quando chegou, eu comemorei e o meu esposo entendeu. Então, existe todo um planejamento quando se tem um expert dentro de casa em relação ao digital. E até mesmo planejamento da igreja. Eu não deixei de servir na igreja, né? Agora, eu sou mentora da Experiência do Lar, que é um livro que a gente desenvolve na minha igreja. Então, eu recebo mulheres na minha casa. Pode mostrar? Então, eu sou mentora da Experiência do Lar, que é esse livro, né, todo baseado nesse livro. Estamos com as inscrições abertas. A igreja ela faz gratuitamente. Então, eu disponibilizo a minha casa para receber essas mulheres, para estar ali ensinando. Então, mesmo eu empreendedora, né, empreendedora, mãe, esposa, filha, né, filha com a idosa em casa, eu também sirvo na minha igreja até onde, né, eu consigo administrar. Então, essa parte de família, negócio, igreja, é a questão do planejamento mesmo. E eu acho interessante também essa parte, porque você disse agora, esposa, mãe, empreendedora, filha e aí, servindo na igreja. Ou seja, já também desmistifica aí uma ideia pós-moderna, vou colocar assim, de que a mulher, para ser empreendedora, tem que abrir mão dessa outra função ou dessa outra posição que ela ocupa, né? Ou dessas outras posições que ela ocupa. Que é um discurso mesmo relativista, né? Pós-moderno, que quer retirar da mulher o seu papel, né? A sua função, a vocação natural que Deus deu para ela. E aí coloca assim: você só pode ser isso se abrir mão daquilo. Mas aí você está mostrando na prática que só uma coisinha chamada planejamento resolve. Só um planner com os horários bem distribuídos e, como eu falo, acordar cedo é de Deus. Você acordar cedo e saber o que vai fluir no seu dia, hoje eu entendo. E olha que eu não gostava muito de acordar cedo. Então, você tem um planejamento mesmo. A mulher de Provérbios, né? Que é mais atividade do que ela tinha. Pois é. Né? E ela conseguia dar conta. Então, o porquê nós não conseguimos? É a mulher perfeita, né? Eu já ouvi falar. Não, a mulher de Provérbios, ela nem existiu, né? Uhum. Então, se é um modelo que a gente quer seguir, é alguém que eu me inspiro, é a mulher de Provérbios, né? Como outras que tem na Bíblia, como Lídia, né? Também era uma mulher empreendedora. Então, se eu consigo... Se alguém já fez, outra pessoa também consegue. Tem muitas mulheres que são multitarefas. Só que nós não precisamos nem ser essa mulher
precisamos saber onde a gente quer estar. Existe aquele discurso, né? Mulher pode estar onde ela quiser. Sim, segundo a palavra de Deus. Ela pode estar onde ela quiser, mas está na palavra? Até onde onde ela quiser vai? Já pensou se eu fosse empreender, fosse servir na igreja? O meu primeiro ministério é na minha casa. É o que fala esse livro. O meu primeiro ministério é na minha casa. Então, eu tenho que realmente administrar os recursos que Deus me deu. Na organização da minha casa, se eu tenho uma funcionária, no direcionamento dessa funcionária, se eu não tenho ninguém, no combinado com a família. Antes eu não gostava muito eu não tenho muitos dons para cozinha, meu marido que cozinha na minha casa. Então, cada um vai administrando ali o recurso. Ele sabe cozinhar, então alguém tem que colocar uma mesa, alguém tem que tirar, alguém vai ajudar na louça. Então, não é essa Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela também precisa deixar a capa, às vezes, de molho ali. Não fazer tantas coisas, porque não é sobre fazer. É sobre administrar os seus recursos. Sim. Você falou aí que acordar é de Deus, acordar cedo é de Deus, né? É de Deus. Eu lembrei do versículo lá de Provérbios 8, que ele está falando da sabedoria, né? E a sabedoria clama, dizendo: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. A pessoa vai acordar 10 horas, 11 horas da manhã, essa não vai achar sabedoria, porque a sabedoria está procurando de madrugada, né? Cedinho. E outra coisa, essa questão aí da mulher nessas funções, nessas tarefas, você disse que basta ter o planejamento, a organização, aí a gente tem a questão da gerência do tempo segundo os princípios de Deus. E eu me lembro de um versículo que todo mundo sabe, esse versículo de cor, que é sobre tempo, né? Provérbios, Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. O versículo diz: há tempo para todo propósito. Então, se não houver propósito, não haverá tempo. Isso. A mensagem está clara ali, né? Mas as pessoas que entendem diferente. Não, então eu tenho tempo para fazer tudo. Não. Você terá tempo para aquilo que você se propor a fazer. É assim? Exatamente. É perfeito. E assim, se você se propôs a fazer, faça bem feito, né? Gerencie sua casa, gerencie o seu ministério, gerencie sua empresa, né? Eu ultimamente estou tendo muito contato com empreendedoras e eu vejo que a mulher, ela tem essa facilidade mais do que o homem de administrar essas coisas. Por isso que Deus deu a sabedoria para a mulher, né? Deus, ele dá a sabedoria para a mulher, porque a mulher muitas vezes ela sempre tem que ser sábia, saber a hora de calar, saber a hora de falar, saber a hora de administrar o tempo. Pode prestar atenção. Se a mulher acorda, como diz o pessoal, né? Com a pá virada, a casa não flui. As crianças se atrasam, o marido começa a reclamar e vira aquele caos, né? Então, eu aprendi, as minhas filhas, elas estudam pela manhã. Então, eu pego esse momento de manhã, eu gosto muito da calmaria da manhã. Então, se eu acordo acelerada, todos ficam acelerados. Se eu acordo mais branda, mais paciente, todos ficam mais brandos, mais pacientes. Então, eu tenho a minha filha mais nova, a minha filha mais velha, ela precisa de mais tempo para se arrumar. E a mais nova já não precisa tanto de tempo. Então, enquanto a mais velha está se arrumando, a mais nova está dormindo. Mas aí a gente fica ali, administrando aquele tempo para não chegar atrasada nos lugares. E antigamente era aquele caos. Eu acordava mais tarde, o marido mais tarde, as crianças iam à tarde para a escola. Então, já acordava naquela gritaria, naquela confusão, naquele desespero. Ai, vamos, menino, cadê a farda? Cadê isso, aquilo, outro? Então, é realmente administrar o tempo. Qual é o propósito da família? O propósito é esse. Então, vamos administrar o recurso, administrar o tempo. Ah, eu precisava de 48 horas para fazer tudo no meu dia. Não. Você está administrando mal o seu tempo.
Você tá rolando muito feed. Quantas vezes a gente não passa ali? Eu passava muitas 30, 40, 1 hora, 2 horas. Eu sou produtora de conteúdo, mas é muito difícil você me ver consumindo conteúdo. Eu tenho 1 hora específica do meu dia, 2 horas, 2 momentos, na verdade, que eu tiro para consumir conteúdo. Então, eu produzo o meu conteúdo, mas eu tenho a minha vida, né, externa, fora do Instagram. Muito bem. E tem que ter cuidado, porque naquele feed, naquelas. Tem muitos dali que não é de Deus, né? Muitos. Muitos que vêm para enganar mesmo, né? E vem misturado, isso aqui é interessante. Porque você pensa que vai aparecer só o que o algoritmo manda para você, mas não. A estratégia do inimigo coloca aquilo que não tem a ver. Agora, para a gente concluir essa parte sobre o sucesso empresarial que a gente começou falando, né, dessa questão do empreendedorismo, uma palavrinha que também me chamou muita atenção foi a palavra legado, que é aquilo que nós devemos deixar, né, que é aquilo que se deixa. Então, tendo sucesso empresarial, qual é o legado que nós devemos deixar? O legado é exatamente sobre o que vão falar de você quando você não estiver mais aqui. Deixa eu te interromper só porque você agora ensejou uma frase que eu achei... Vou tirar daqui. Eu achei belíssima, do pastor Ciro Zibordi, recente hoje à tarde eu vi, porque ontem faleceu o pastor John MacArthur, né, que foi um grande... Eu já ouvi falar, mas não... Foi um grande teólogo. Ele era polêmico, principalmente com algumas questões do nosso movimento pentecostal, mas ele foi um grande teólogo, John MacArthur, e ele faleceu ontem. E aí o pessoal da teologia, né, os pastores, colocaram a foto e comentaram. Mas eu achei interessante uma frase do pastor Ciro Zibordi, que ele diz assim: ele foi, mas ele não levou nenhum dos seus livros. Então o legado dele ficou para nós nos apropriarmos dele. Ou seja, ficou palpável, né? Ficou o legado, né? Essa é a palavra, né? O legado ficou para as gerações que não o alcançaram em vida, mas o que ele produziu permaneceu, né? O legado é exatamente a palavra do Senhor, né? Foi o legado que o Senhor deixou para nós. Quando eu resolvi escrever o livro da empreendedora, devocional da empreendedora, eu não pensei no legado. Mas refletindo por essa ótica, o que é que meus bisnetos vão poder palpar, né? Olha, a minha bisavó escreveu o devocional da empreendedora. Quem sabe não vai ser a terceira geração de empresários da minha família, a quarta, a quinta geração, né? Que elas vão ter, eu já estou falando elas que eu quero ter netas, mas eles vão ter o meu legado, né? Vão ter vídeos ali no Instagram, vão ter livros. E qual é o legado que eu quero deixar para minha família? Quando eu falei que hoje nós sermos líderes, sermos pais, né? A nossa liderança começa em casa. É exatamente isso, né? O que é que a gente está deixando para os nossos filhos? Quais são os recursos que a gente está deixando? É só herança? É só o financeiro? Mas qual é o ensinamento? Eu não tive, né, na verdade, um pai que me trouxesse muitos aprendizados religiosos. Meu pai veio aceitar Cristo no leito de dor. Mas deve ser muito bom quando você tem um pai que deixa um legado cristão, né? Deixa uma sabedoria cristã, um ensinamento para os seus filhos. E é isso que eu digo muito ao meu esposo, né? Para ele deixar esse legado. O meu esposo, ele tem um testemunho belíssimo, né? Que de onde Deus tirou ele para onde ele está hoje, né? Eu até me emociono, porque quantas vezes eu não orei para que o Senhor realmente transformasse ele.
E hoje, quando eu às vezes acordo de madrugada e vejo ela ali de joelho, eu digo, Jesus, só o Senhor faz. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Então, isso é um legado que ele está deixando, né? Sim. As filhas não tiveram, graças a Deus, contato do passado dele, mas hoje em dia ele realmente é um homem cristão. Então, é esse legado que a gente tem que deixar, é o exemplo. O exemplo, ele arrasta. Não adianta você ter várias ferramentas, vários recursos, mas você olhar ali para a pessoa e ela não ser exemplo, né? Não deixar esse legado. E o Senhor deixou esse legado para nós, que foi a palavra do Senhor. É um GPS. Você quer se dar bem nos negócios, na vida familiar, em tudo. É sistêmico a Bíblia, né? É em todas as áreas. A gente começar ali por Provérbios, foi um dos primeiros livros que, quando eu comecei a me aprofundar na Bíblia, Provérbios é um manual pra gente. Então, muitas vezes a gente não dá aquela ênfase, né? Muitas vezes a gente erra no nosso dia a dia porque não viu ali o direcionamento do Senhor. Mas tá tudo ali, tá tudo na palavra. E muito também dentro da sua área, né? Sim. De empreendedorismo. Sim. Se tem um livro na Bíblia que é dessa área de empreendedorismo, é o livro de Provérbios, porque é o livro que fica falando do trabalho. Isso. Né? Ele diz que o preguiçoso, diz que tem um leão na rua, né? Ele disse, eu não vou não, que eu vou ser devorado. Aí fiquem dentro de casa para não trabalhar. Vai ter com a formiga, preguiçoso, né? E assim por diante. Aquele que não trabalha não deve nem comer, né? Então é forte, são fortes as frases que existem lá em Provérbios. Hoje eu me arrumando para vir para cá, aí eu pensando, Jesus era para ter uma Bíblia do empreendedor, com os versículos voltados para o empreendedor em destaque. Então assim, a gente sempre vai puxando para esse lado e pensando no empreendedorismo, em trazer mesmo desmistificar, né, essa questão de fé e negócio. Né? Eu posso sim ter a minha fé dentro do meu negócio. Eu não preciso estampar na minha fachada, eu não preciso ter um Cristo pendurado, né? Às vezes a gente vê em alguns estabelecimentos. Eu não preciso disso, mas eu preciso ter o quê? A minha promessa, ela ser íntegra, né? O meu negócio em si, ele pautar os princípios cristãos. Então, é nesse ponto que eu vou mostrar ali a sabedoria que eu tenho e o empreendedorismo voltado mesmo para o cristianismo. Muito bem. Daliana, de tudo que a gente conversou aqui, a partir de todo esse arcabouço de informação, você já deu uma aula, né? Isso que a gente conversou já foi muitos insights para as pessoas que desejam mesmo seguir. Então, com base em tudo isso que a gente conversou, eu queria que você deixasse agora um conselho para os que estarão nos ouvindo, né, nos assistindo, em relação a esse tema. Você pode se dirigir para essa câmera aqui e conversar diretamente com os nossos ouvintes e telespectadores. Saia da zona de conforto. Não espere o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo do nosso. Então você precisa se movimentar, precisa colocar em prática todos os recursos, as oportunidades que o Senhor está te dando para você implementar no seu negócio. Você não tem um negócio, você tem um altar que é para glorificar o nome do Senhor. E você pode sim ser uma mulher empreendedora cristã e que tem os princípios cristãos dentro do seu negócio. Então, o devocional da empreendedora é para você, mulher, que está começando agora ou que já empreende e quer mudar o seu negócio em apenas 40 dias e transformar o seu negócio. Pausou? É porque vai vir aí uma última colocação interessante para você. Que não pode faltar essa parte, né? A gente falou muito de trabalho, então agora eu vou lhe entregar um trabalho para você cuidar. Como forma de gratidão pela sua participação
em nosso podcast, né? Que com certeza vai estar edificando muitas vidas a partir de todo esse conteúdo. Então, te passar esse presente que quando você estiver cuidando vai estar lembrando, né? E ela vai estar crescendo, ela vai florescer. Maravilha. Eu tô naquela fase de plantas, viu? Ah, é? Tô. Então deu certo. Estou naquela fase de planta, comprando planta, cuidando das plantas, conversando com as plantas. E vai ser mais uma para eu regar e até que ela floresça. E assim é a nossa vida, o nosso negócio, né? Ela começa assim, ó. Começa assim pequenininho. A gente vai regando, vai botando estrumo, vai poldando, né? Tirando o que não cabe ali para aquele momento, e eu vou esperar florescer e já tem uma parede para ela, viu? Muito bem. Olha aí. E tem uma frase muito boa, viu, que você falou aí que está conversando com as plantas. Enquanto você estiver conversando com as plantas, não tem problema nenhum. Não. O problema é quando elas começarem a responder. Ah, tá. Não, ainda tô na fase que só tô conversando, chamo de linda, tá ficando linda. Mas muito obrigada de verdade. Nós que agradecemos, Daliana, sua presença conosco, que com certeza estará enriquecendo o nosso espaço aqui, e que Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Amém. Amém, que Deus abençoe também a todos.